formoso de semblante e de boa presença. Um cara simpático. Agora vamos lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Não esquece isso. Antes do Senhor declarar que Davi era o seu ungido, a Bíblia nos ressalta a sua aparência. Será que isso tem a ver com ele ter sido escolhido? Mas se é por aparência, por que os irmãos dele não foram escolhidos se tinha um porte de rei, né? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, aleluia, versículo 41. Acharam? 1 Samuel, capítulo 17, verso 41. Vamos lá. Aqui, Davi já tinha sido ungido rei, era um menino, né, um jovem, e naquele período ali teve uma guerra, né, do filisteu, que era o povo inimigo, contra o povo de Israel, que era o povo de Deus. E ali vem a famosa guerra, né? Davi mata o gigante Golias. Um gigante mesmo, tá? Tipo, não era um homem alto, não, era um gigante mesmo. E aquele gigante ali estava afrontando o povo de Deus e tal. Davi foi lá levar uns pãezinhos para os seus irmãos e viu aquela guerra. E olha o que aconteceu. Davi viu aquele gigante afrontando e ele falou assim: eu vou lá lutar com esse cara aí que está blasfemando contra o Deus de Israel, né? Versículo 41, 1 Samuel 17, 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava um escudo ia diante dele. E olhando, preste atenção nisso aqui, e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então, vamos lá. Antes de Deus mandar ungir Davi como rei, a Bíblia ressalta o quê? A sua aparência. Aqui, numa guerra muito importante, aquele filisteu, um grande guerreiro, desprezou Davi por quê? Porque ele era um jovem ruivo e de gentil aspecto. Davi era simpático, gente. O que eu quero que você entenda é que Davi não tinha... Davi não tinha, gente, nada. Ele, assim, nada nele que dizia que ele servia para ser primeiro um rei. Porque Samuel, um profeta de Deus, gente, um profeta. Eu não estou falando profeta, um profeta. Samuel era um grande profeta de Deus. E ele não deu nada para Davi, não, porque quando o profeta Samuel viu a Eliabe, ele, uau, esse aí vai ser o baita de um rei. E aí Deus falou, não, porque eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Opa, se enganou ali, né? Quando Samuel viu Davi, ele falou nada. Ele falou, se não foi esse daqui, com certeza. Talvez ele pode ter pensado isso, não sei. Não vou julgar o profeta. Mas ele também não falou, eu acho que é esse, não. Ele não deu nenhuma opinião positiva. Samuel olhou e o Senhor é que falou, né? Esse aí é o meu ungido. Então, o que eu quero que você entenda é aquilo que o mundo despreza, Deus destaca e diz, esse é o meu escolhido. Então, Davi não tinha a aparência para ser um rei. Ele era de aspecto gentil, simpático. E um rei, né, a gente imagina o quê? Um rei tem que ter aquela postura autoritária, né? Um rei tem que quê? O rei tem que marcar presença, né? Um rei tem que ter uma postura de rei, né, gente? De olhar assim, uau, né? Uma pessoa alta, forte, não sei. E de presença marcante, alguém que a gente olha e, opa, tem aquele medo, tem aquele temor, assim. E não, Davi era simpático. Então, Davi, ele não tinha nada, não tinha uma aparência que servia para ser rei. Ok. Aí, quando ele vai na guerra,
Quando ele vai na guerra, o gigante despreza ele, né? 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Porquanto era o quê? Jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então, mais uma vez, Davi foi desprezado. Por quê? Por causa da sua aparência. Porque não tinha nada nele que dizia que ele servia para ser um guerreiro. Além de não ter nada que indicasse para ser um rei, ele também não tinha nada que indicasse ele para ser um guerreiro. Ele não servia, não estava nos padrões para ser um rei e nem para ser um guerreiro. Mas quem foi Davi? Vamos lá? Deus disse, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Davi, quando foi ungido rei, ele não tinha a menor probabilidade para ser rei, nem para ser guerreiro, não tinha aparência para isso. Nada. Ninguém dava nada para Davi. Mas isso era como as pessoas ouviam. Quem foi Davi? Vamos ver? Pesquisei. O rei Davi é considerado o maior rei de Israel. Ele governou por 40 anos. Unificou as tribos de israelitas, estabeleceu Jerusalém como a capital do país e expandiu as fronteiras do reino. Davi continua sendo uma figura central para o judaísmo e o cristianismo, devido a realizações e características marcantes. Vamos lá. Davi foi um dos maiores líderes e guerreiros da história bíblica. Ele unificou as 12 tribos de Israel, estabeleceu Jerusalém como capital e reinou por cerca de 40 anos. O que eu quero que você entenda é que quando Davi foi ungido, ele não tinha nada que indicasse que ele servia para ser um rei e um guerreiro. Porém, ele foi um dos maiores reis de Israel e um grande guerreiro da história. Até quem não é cristão conhece o guerreiro Davi. O que eu quero te dizer, jovem, é que talvez você possa se olhar nessa noite e achar que você não tem nada para ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Quem sou eu para pregar o Evangelho? Quem sou eu para liderar jovens? Quem sou eu? Talvez não há nada aparente em você que indique você para fazer grandes coisas, mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, aleluia! Eu tenho a grande alegria de saber que hoje eu posso estar aqui diante de grandes profetas de Deus. Eu tenho certeza que estou aqui diante de grandes homens e mulheres de Deus. Talvez ministros de louvor, ministros da palavra, missionários, evangelistas, músicos, eu não sei. Mas mesmo que aparentemente a gente não veja isso, aqui tem grandes homens e mulheres de Deus que vão fazer história, que vão marcar nossa geração, que vão marcar vidas. Aleluia! Porque Deus vê além da aparência humana. Olha que incrível! Quando Davi foi ali ungido, todo mundo desprezou. Não. Ele não serve para ser rei, ele não serve para ser um guerreiro. E quem foi Davi? O maior rei de Israel. Quem foi Davi? Um dos maiores guerreiros. E, sabe, marcou gerações, marca até hoje. Davi é um dos maiores símbolos bíblicos de fé, de homem segundo o coração de Deus. Uau! Quem diria? Quem diria que Deus ia pegar Davi, um homem tão simpático, de gentil aparência, e faria dele um grande rei? E temido, tá? Porque Davi, irmão, falava o nome de Davi lá no meio do povo inimigo, ó, estremecia.
Davi foi um homem muito respeitado, foi um grande rei e um grande guerreiro. Então eu quero, aleluia, eu quero destacar isso. Quem diria que Deus ia fazer isso com um jovem ruivo e simpático? Quem diria? Quem diria, igreja, que Deus escolheria? Quem diria que Deus ia escolher uma mulher no fundo do poço? Quem diria que Deus ia escolher uma mulher no mundo dos vícios? Ia pegar ela, botar no altar para anunciar que Cristo cura, salva e liberta. Quem diria? Esse é o nosso Deus, porque Ele não vê como o homem vê. Você era desprezada? Alguém acreditava em você? Que você ia fazer algo grande? Que você ia fazer algo bom para as pessoas? Nem eu. Aí você quebra. Ok. Quem diria? É ou não é? Quem diria que Deus ia pegar alguém que ninguém dava nada, que é todo mundo desprezado, no fundo do poço, na depressão, nos vícios, sem propósito de vida? Quem diria que Deus ia pegar, ia levantar e ungir? Yes? Ia ungir para anunciar que Cristo cura, salva e liberta. Quem diria que aqueles que um dia a desprezou, aleluia, iam ser salvos por Cristo através dela? Quem diria? Uau, nosso Deus é incrível, né? Porque Deus não vê como o homem vê. Tinha pessoas na família que poderiam ter uma aparência de que servia melhor para isso? Sim, mas quem diria? Agora eu posso dizer para você, igreja, quem diria? Você crê no quem diria para a sua vida? Você crê que você pode estar ali nessa noite? Eu sou só um jovem, sou só um adolescente. Eu só faço parte de um grupinho de jovens. Mas quem diria? Aleluia! Que através da tua vida, jovem, Deus vai fazer algo grande. Quem diria, jovem? Talvez você no cantinho da igreja, que ninguém tão quietinho, tímido, não quer dar nada. Mas quem diria que Deus vai pegar a tua vida, aleluia, e vai fazer algo grande para a glória do Senhor? Você crê? Jovem, você crê que Deus pode? Aleluia! Ô amada, você já está em percurso. Não, só jovem. Então, creia. Eu fui jovem. Vocês são todos jovens. Então, não duvida. Mas eu não sei cantar. Mas quem diria que Ele te escolheria? Porque não é pela tua aparência, não é pelo teu talento. Mas eu nem sei falar direito, não tenho muito estudo, eu gaguejo. Mas quem diria que Deus te escolheria para fazer grandes obras na presença do Senhor? Então, assim, eu falo do fundo do meu coração com toda a minha fé, que hoje eu creio que eu estou diante de grandes homens e mulheres de Deus, que vão, nas mãos do Senhor, fazer história para a glória de Cristo. Mas quem diria? Que eu só participava de um grupo de jovens, dançava e hoje, não sei, estou nos Estados Unidos pregando o Evangelho, estou na África, estou na Espanha. Quem diria que eu só dançava, participava de um grupinho de jovens e hoje estou aqui pregando o Evangelho para multidões, salvando outros jovens, ministrando louvor? Quem diria?
Mas vamos lá? Continuemos. Então aqui, Davi foi desprezado pela sua aparência. Mas antes dele ser ungido, Deus também destacou a aparência dele. Realmente ele era muito simpático para ser um rei, para ser um guerreiro. Mas quem diria, né? Um dos maiores, aleluia. E isso não é para a glória de Davi, é para a glória de Deus. Prossigamos no versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Vamos ver a chave. Por que Davi foi escolhido? A aparência não era. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Cadê o ruivo gentil? Irmão, porque Deus não escolhe segundo a aparência, mas a essência. Havia um guerreiro ali dentro. Era de aspecto gentil. Parecia um moço bobinho, mas ele tinha a essência de um guerreiro. Alguém pode olhar para você, jovem: eu sou mais alguém que vai na igreja. Mas Deus sabe que aí dentro tem um grande homem e uma grande mulher de Deus. Alguém pode olhar para nós e não dar nada, mas Deus sabe que aí dentro tem, aleluia, um coração fiel e firme em Deus, que não vai se curvar diante dos prazeres deste mundo. Mas ele não sabe cantar. Mas ela não sabe cantar. Mas ele não sabe nem ler, não sabe nem pregar. Abre a tua boca e deixa Deus falar através da tua vida. Aleluia. Você pode não ter o talento que as pessoas esperam, o dom que as pessoas procuram, mas você tem um fiel coração ao Senhor. Você tem um coração de adorador. O Senhor sabe que talvez você não sabe cantar, talvez você não saiba falar, você é todo tímido, toda tímida. Mas Ele sabe que pode confiar em você. Ele sabe que você só vai falar o que Ele falar. Você só vai aonde Ele mandar, só vai fazer o que Ele falar para você fazer. Ele sabe que aí dentro de você, jovem, tem um coração que queima por mais de Deus, que queima por conhecer a Deus, que só deseja agradar ao Senhor. Ele vê o seu coração. Então Davi, embora tivesse uma aparência gentil, ele tinha o coração de um guerreiro. Ele era destemido, ele era ousado. Aleluia, ele tinha uma fé em Deus. Uau! Aparentemente a escolha foi muito boa, não. Mas quando Davi, diante do seu primeiro desafio, que ele abriu a boca, esse aí vai ser um grande rei. Esse aí vai ser um grande guerreiro. Então, por mais, jovens, que você seja desprezado diante do mundo, por mais que ninguém dê nada por você, quem é esse aí para pregar o evangelho tímido desse jeito? Essa aí? Não sei não. Eu acho que Deus não fez a escolha certa. Mas quando você abrir a sua boca,
Aí eles vão entender o porquê que você foi escolhido. Porque embora aparentemente você não estava apto, aleluia, aí dentro, você já era, aleluia, ungido, você já era escolhido, você já estava preparado. Isso é incrível, gente. Isso é incrível. Por quê? Os guerreiros que estavam ali diante de Golias eram homens que já tinham participado de várias guerras, certo? Eles já tinham visto o Senhor livrá-los das mãos do inimigo. Mas eles, ainda que tinham aquelas experiências no campo de batalha, ainda não tinham a fé do pastor de ovelhas, que nunca tinha participado de uma guerra. Só tinha dado banho em ovelha. Mas ele tinha relacionamento com Deus. Eu acho isso incrível. Davi só foi enfrentar aquele gigante porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele mesmo disse, vamos repetir? Presta atenção nas palavras de Davi que foram incríveis. 45, vamos lá, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há em Israel, que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. O Davizinho gentil, simpático, que nunca tinha pegado numa espada, participado de uma guerra, sabia que o Senhor é o Deus da guerra. Aleluia. E aqueles que já tinham tido experiências até mesmo de livramentos ali, ainda não tinham tido aquela fé, sabe? Então, mas como é que Davi obteve essa fé, gente? Não foi dando banho de ovelhas. Foi cultivando um relacionamento com Deus. Foi buscando a presença, aleluia. Foi dedicando tempo ao Senhor. E ali ele foi fortalecendo a fé dele. E quando ele esteve ali, diante do gigante, o maior desafio, talvez ali da sua história, ele venceu. Ele foi para cima com fé e venceu. Então, voltando ao meu testemunho, como é que eu consegui enfrentar alguns desafios durante a minha adolescência e não me desviar, não desanimar, não parar? Como é que eu consegui passar pela perda do meu pai e permanecer em Deus? Porque antes de eu ter que enfrentar esse grande desafio na minha vida, eu fiz como Davi. Eu buscava a presença de Deus. Eu, de gentil presença, eu que sentava lá na última cadeira da igreja, tímida que só Deus, não falava uma palavra. E quando eu falava, ninguém ouvia, porque eu falava tão baixinho que ninguém nem ouvia. Eu, quietinha na minha, mas ali, onde ninguém me via, ninguém me ouvia, eu buscava Deus, eu orava, eu buscava conhecer o Senhor. E no dia que Deus me ungiu, e no dia que eu tive que enfrentar meu maior gigante, meu maior desafio, eu sabia quem estava comigo.
Então, jovens, antes da gente querer pregar e fazer uma grande obra, como eu falei que eu creio que vocês farão, mas antes de vocês irem para o campo de batalha, uau, e ganhar muitas almas para Jesus, antes de vocês, sabe, começarem a evangelizar, e pregar, e ministrar louvor, e tocar, não sei qual é o teu chamado, mas antes de você começar a cumprir o teu ministério, e para a linha de frente, para o campo de batalha, você tem que se esconder com Deus. Davi estava lá. Nem na mesa ele estava. Ele estava escondidinho lá. Estavam pensando que ele estava cuidando de ovelha? Ele estava orando. Ele estava buscando, se consagrando, aleluia. Conhecendo o seu Deus. E sim, mesmo ele ali, ele também teve que enfrentar gigantes. Como o urso, como o leão, no anonimato. Ninguém viu, ninguém soube. Eram as suas feras que ele estava lutando. E sabe, jovens, eu não subestimo vocês. Eu sei que vocês têm buscado, vocês têm orado. E eu sei que vocês têm as guerras de vocês. As feras escondidas que seu pai não sabe, a sua mãe não sabe que você enfrenta. Não sabe. Ai, será que é drama de adolescente? Será que é mimimi? Não. São as suas guerras que só você conhece. E como é que você vai vencer? Tendo um relacionamento com Deus. Davi não foi enfrentar o urso e o leão sem Deus. Não. Ele estava ali orando, se firmando em Deus. E quando o urso e quando o leão apareceram, feras que ninguém sabia que eles enfrentavam, eles tinham fé. Fé. Tem um versículo que fala que o que vence o mundo é a nossa fé, né? O que vence o mundo é a nossa fé. Então, eu já estudei, né, gente? Graças a Deus. Eu já estudei, eu já frequentei escola, tudo isso. E eu sei que ser um jovem cristão neste ambiente tem as suas guerras. Porque somos tentados. Ah, você não vai fazer isso, ah, você é bobo e tal, então você é tentado. E aí você tem que vencer as suas feras no anonimato. Seus pais não sabem o que as pessoas te convidam dentro da escola para fazer. Não sabem. Não sabem o que te oferecem, não sabem o que te convidam para fazer, não sabem aonde convidam você para ir. E você tem que dizer não. E vencer as suas feras sozinho. Sem que ninguém saiba. Mas vença, ok? Vença, não se renda. Diga não mesmo ao que é errado. Não ache que você é bobo. Ah, você é bobo, você é de gentil presença. Isso é como eles te veem. Mas Deus te deu um guerreiro. Deus te deu uma guerreira. Toda vez que você nega o pecado, toda vez que você rejeita uma proposta errada, as pessoas te veem como um bobo, mas Deus te vê como um guerreiro. Deus te vê como uma guerreira. E você está vencendo seus gigantes, as suas feras escondidas. Ninguém está vendo o que você está vencendo. Você celebra a sua vitória sozinho. Por enquanto. Porque vai chegar o dia, aleluia, em que você vai enfrentar um gigante que vai elevar o teu nome. Aleluia. E então vão conhecer, vão reconhecer que você é um jovem de Deus, que você é uma jovem de Deus. Vão reconhecer que você é um jovem santo, você é um jovem sério, temente ao Senhor. Sabe esses nãos, essas coisas que você rejeita que ninguém sabe? Ei, um dia você vai testemunhar. Vão ver isso. E vão glorificar o nome do Senhor.
acham que você é bobo, de gentil presença, só porque você não aceita, sei lá, uma bebida, só porque você não aceita ficar com um garoto, uma garota, só porque você não aceita um cigarro, bobão, bobona, de gentil presença, não, guerreiro, ei guerreira, é assim que o Senhor te vê. Tudo que você faz de certo está perante os olhos do Senhor. Tudo que você faz de errado também. Mas não pense que Deus só está observando as coisas erradas que você faz. Ele observa ainda mais as coisas certas que você faz. Sabe por quê? Porque Ele vai te recompensar. Não está escondido. Sabe? Não fique esquecido diante de Deus o bem que você faz. Então, saiba disso. Posso dizer por mim, tá? A minha fase na escola não foi uma das melhores. Por quê? Ai, gente, dói até hoje meu braço. Então, a minha fase na escola não foi muito boa. Por quê? Eu sempre fui muito ruim de fazer amizade. Mas assim, péssimo, no nível estaca 0. Eu nunca fui muito de fazer amizade, porque eu sempre fui muito tímida, né, e tal. Então, as pessoas é que faziam amizade comigo. E como que era? Eu lembro uma vez, uma escolinha que eu estudei, que eu não fazia amizade com ninguém. Um grupo de meninas fez amizade comigo. Mas, então eu não podia ser exigente, né? Não, pra ser minha amiga tem que ser cristã, não pode xingar, não tinha isso não, gente. E até porque a gente tem que conversar com aqueles que ainda não têm Jesus para alcançá-los. Mas, se você já estiver pronto, preparado para isso, ok? Não vá para o campo de batalha sem que o Senhor te chame primeiro. Então, resumindo, eu não fazia amizade, as meninas fez amizade comigo, só que aí, minha filha, como é que eu tô lá e aí do nada aqueles papos doidos delas? Eu não podia ficar. E aí? Como é que você faz? Por quê? Se eu aceito, sei lá, um palavrão, ou vou no grupinho, né, xingar e tal, mas começa meio doido. Se eu fizesse isso, eu estaria entristecendo a Deus. Estaria pecando contra o meu Deus. Por outro lado, se eu me distanciasse daquele grupinho, eu ia ficar sozinha, não tinha mais ninguém, gente. Eu não tinha amizade, não fazia amigos. Então, eu tinha uma escolha para fazer. Os meus gigantes. Minha mãe sabia? Não. Eu ia falar o que pra ela, né? Será que ela ia lá na escola falar com ela? Não, gente, você é amiga da minha filha, vocês não podem influenciar ela pro mal. Não tinha como fazer isso, né? Então, eu tinha essa escolha de ir pra escola e ficar sozinha. Ah, era legal? Não, gente, é muito chato você ficar, parece que a sala toda só te enxerga. Todo mundo te vê. Olha, menina sozinha. É muito ruim. E, muitas das vezes, o pessoal conversava, estudava, todo mundo fazendo trabalho junto. Eu odiava quando o professor falava de fazer trabalho junto, porque eu não tinha ninguém para fazer o trabalho. E aí, quando surgia esse negócio de fazer em grupo, aí que me destacava, porque ela vai fazer com o quê? Era muito ruim. Sério. Então, eu tinha essa difícil escolha, me separar para Deus. E eu não era, naquele tempo super cristã, sei lá, com o Espírito Santo, nada disso, mas eu decidi no meu coração que ia ser uma verdadeira cristã. Então eu decidi, se isso é errado, eu não vou fazer. Então eu tinha que matar os meus gigantes em silêncio. Então assim, era muito chato, era muito, sabe, ir pra escola, assim, não era, vou pra escola, sabe esse negócio de filme? Que é mó legal, os grupos, faz, como se diz, acampamento e tal, pra mim não foi isso não. Então eu tinha que matar os meus gigantes em silêncio. Eu tinha que ouvir coisas sobre a minha fé, afrontas, deboches, eram os meus gigantes. E eu tinha que receber tudo aquilo ali, ouvir tudo aquilo ali e vencer sozinha, para manter a minha fé, para não entristecer a Deus.
E Deus é tão bom. Por quê? Na época a gente tinha acabado de entrar para a igreja, eu não fazia a menor ideia que a gente ia vir para cá, para a Vila São Luís, nem sabia que esse lugar existia. E eu também jamais sabia que eu ia ser líder de jovens. Isso daí então nunca passou na minha cabeça. Não sabia que minha mãe ia ser pastora e nada disso. Enfim, né? Isso aqui não existia nunca nos meus sonhos. E hoje, pela graça de Deus, eu posso, por exemplo, eu posso andar de cabeça erguida, a gente pode transmitir as mensagens. Por quê? Porque eu não tenho esse receio de, sei lá, conhecer alguém da minha escola e eles falam, ih, lembra daquele menino que tu ficou lá? E aquela garota que a gente ficou? Não, porque eu nunca participei disso, graças a Deus. A minha mãe, teve um dia que a gente foi lá na Luiz Lemos e a gente foi numa determinada padaria. Aí minha mãe tá lá vendo o bolo e do nada tá eu e a menina rindo e conversando. Minha mãe, ué, que garota é essa? Aí eu falei, mãe, a gente estudou junto. Ah, tá, beleza. Eu falei, a gente estudou junto e tal. Gente, sem o menor medo. Minha perna não tremeu nem nada, porque eu sabia que a menina não podia falar nenhum podre de mim que eu fiz na escola, porque realmente eu venci os meus gigantes em silêncio. Eu os venci, eu não me curvei a eles. Então eu não me envergonho de nada que eu fiz. Talvez uma nota baixa na escola, talvez eu possa me ver de uma nota baixa. Mas nada de errado que eu tenha feito. Então, deixa eu te dizer que Deus pegou aquela garota tímida, vergonhosa, mas que no oculto escolheu, sabe, agradar a Deus para a glória dele, porque eu sei que isso também vem dele. E hoje ele pode me usar livremente. Eu não tenho o porquê esconder as mensagens nas redes sociais. Minha mãe tem até uma amiga minha adicionada, que eu falei, mãe, adiciona aí, tá? E graças a Deus, posso andar de cabeça erguida, porque eu venci os meus gigantes e Deus pode me elevar, Ele pode me usar. Entende? Não vai chegar ninguém aqui na igreja apontando o dedo para mim e falando, ah, hipócrita, tá falando isso, mas lembra que tu veio lá na escola e tal? Nada disso. Graças a Deus. E eu sei que eu estou diante de jovens nesse mesmo aspecto. Que você está vencendo as suas guerras no oculto. Teus pais não sabem o que você vence em segredo. Seus pais talvez não sabem quantos não você disse para o erro, para uma amizade errada, para drogas, bebidas, sei lá. Não sei também, né, gente? Hoje em dia as tentações estão meio diferentes, né? A gente fala muito droga, bebida, mas aí como vai ver, é um jogo meio doido. Um jogo, um vídeo, sei lá. Hoje em dia está meio diferente o negócio. Enfim, eu não sei como é que está funcionando as tentações nas escolas hoje em dia. Quando eu saí, estavam terríveis, então eu oro por vocês. Você lembra aquela droga eletrônica, não? Tipo isso. Então, os seus pais não sabem as guerras que vocês estão vencendo em oculto, mas saibam que isso tem revelado o guerreiro e a guerreira que você é. E amanhã podem ter certeza que Deus vai elevar o nome de vocês. E vocês vão estar aí anunciando o Evangelho, fazendo algo grande, algo maravilhoso. Aleluia, de cabeça erguida, sabendo que vocês venceram. Amém? Amém. Então vamos lá. Sabemos que Davi não teria ido enfrentar Golias sem antes saber o Deus que ele servia. A minha pergunta para você, jovem, é: você sabe o Deus que você serve? Você o conhece? Como a gente falou aqui mais cedo, não é difícil, não é complicado conhecer Deus. Você só precisa falar, pedir com sinceridade e Ele vai se revelar. Eu te dou 100% de garantia. Se você falar, Deus, eu quero te conhecer, você pode ter certeza que Ele vai se revelar a você. E quando você conhecer o seu Deus,
saiba que você não vai temer diante dos grandes desafios da vida ou os gigantes. Não tenha medo, jovem. Deus tem um bom futuro para você. Então, a gente vê que quando Davi declara sobre isso, a gente vê que Davi já era, mas ninguém ainda via. Davi já era um guerreiro. Davi já era ousado. Davi já tinha uma fé inabalável. Mas ninguém via. Tudo que viam em Davi era um homem de gentil semblante. Mas Deus viu nele um grande rei, um grande guerreiro. Deus já via isso. Então, não importa o que o mundo vê em você. Ah, mas por que Deus ia me escolher para pregar? Por que Deus ia me escolher para ministrar louvor? Você está se olhando com as lentes do mundo. Pede ao Senhor para que você possa se enxergar com as lentes dele. Você vai entender o porquê. Eu não sabia. Quando eu estava vencendo as minhas guerras em oculto, quando eu estava renunciando ao pecado, tanto na escola, quanto sozinho, sei lá, todas as vezes em que eu não estava com a minha mãe, nem com os meus pais, nem com meus pastores, nem ninguém da igreja por perto, mas eu renunciei ao pecado, eu escolhi vencer as minhas guerras, eu não sabia que eu ia ser líder de jovens. Eu não sabia que um dia eu ia falar a palavra de Deus. Eu não sabia, mas Deus já via em mim alguém que ele pudesse usar. E Deus vê em você alguém que ele pode usar. Ah, mas eu já fiz também, já fiz um monte de coisa. Não estou falando aqui que eu sou perfeita, que eu nunca errei, nada disso. Eu já errei, tá? Já errei, já fiz muita coisa, mas Deus, ele viu em mim alguém que pudesse usar. E ele vê em você, jovem, alguém que ele possa usar. Então não questione. Será? Por quê? Porque Deus, ele vê o que tem dentro de você. Então nós não precisamos nos preocupar com o que há em nós para que ele nos escolhesse. A gente deve apenas nos empenhar em conhecer aquele que nos escolheu. Não fique se questionando, jovem. Não fica lá de madrugada perguntando por que Deus me escolheu. Por que Deus ia me escolher para pregar? Por que Deus ia me escolher para ministrar louvor, para tocar? Por que eu? Não fique se perguntando isso. Sempre busque conhecer o seu Deus. E você vai entender. Você só precisa entender aquele que te escolheu. É isso. Eu simplifiquei, né? Acho que deu para entender. Eu não entendo o porquê Deus me escolheu para estar falando contigo aqui nessa noite. Mas eu sei que é Ele que está falando. Porque eu conheço Ele. Então, Davi já era um grande rei. Davi já era um grande guerreiro. Embora todo mundo visse nele um homem de presença gentil. Deus já vê em você um grande homem, uma grande mulher de Deus que vai fazer coisas incríveis. Deus quer usar a tua vida, jovem, para marcar essa geração. Deus quer usar a tua vida, aleluia, para marcar a história. Se permita ser usado por Ele. Vença os seus gigantes, guerreiro e guerreira do Senhor. E veja o que Deus fará em você e através de você. Então, a gente precisa entender que Deus, ele não nos escolheu pela nossa aparência. Deus nos escolheu pela nossa essência. Deus não nos escolheu pela nossa aparência. Deus nos escolheu pela nossa essência. Porque Ele sabe que você deseja conhecê-lo, que você possa buscá-lo com todo o seu coração. Vamos lá para finalizar. 1 Samuel 18,
versículo 14. Primeiro Samuel 18, versículo 14. Diz assim: E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Uau! Um pastorzinho de ovelhas, que até então só lavava lã, foi ungido. Depois de um tempo, enfrentou o seu maior gigante, o que revelou o porquê realmente ele tinha sido escolhido. E depois de um tempo, Davi começou a servir ao rei Saul e tal. E ali, chegamos aqui no versículo 14, né? 18, 14. E Davi se conduzia com prudência e todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Uau! Deus sabia quem ele tinha escolhido. Ele sabia que não era temporário. Davi não estava apenas fingindo para poder sair de trás das ovelhas e ir para um palácio. Não. Deus sabia que Davi tinha um coração firme, um coração fiel a ele. Ele se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. Sabe por que Deus te escolheu, jovem? Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você é escolhido. E sabe por que Deus te escolheu? Porque Ele sabe que você vai permanecer até o fim. Orena, suricante, nosso. Ele te escolheu. Mas tantos jovens que Deus poderia ter escolhido. Quantos jovens passaram por aqui? Quantos jovens passaram pelo Ministério Águia, na verdade? Vocês lembram? Do nosso primeiro encontro jovem e tal, etc. Porque só a gente permaneceu. Por quê? Não sei dizer. Não sei dizer o porquê os outros saíram. Mas eu sei que você permaneceu. Porque você é um escolhido de Deus. E o Senhor te escolheu porque Ele sabe que você vai permanecer até o fim, até que Ele venha. Aleluia. E através da sua vida Deus vai fazer. Ele quer fazer grandes coisas, sabe? É uma coisa que eu tenho muito firme no meu coração. Que aqui, em particular no Ministério Águia, Deus vai fazer de vocês, jovens, para fazer grandes obras. Eu tenho isso muito firme no meu coração. Eu creio que vocês vão, não sei como, mas eu sei que Deus vai usar vocês para uma obra muito grande. E não é porque, o Ministério Águia, não. Não é para a glória do Ministério Águia, não é porque eu, que ajuntei o grupinho, não. É porque eu vejo em vocês grandes homens e mulheres de Deus. Eu não sou Deus, ok? Mas eu consigo ver além da aparência. E eu consigo ver em vocês jovens tementes, jovens que amam ao Senhor, jovens obedientes. Eu creio nisso. E vocês aí? Mas eu não sou do Ministério Águia. Você está aqui nessa noite? Você também é escolhido e você também é escolhida. Mas que é isso? É sim, jovens. Vocês acham que estão aqui porque vocês querem? Deus trouxe vocês aqui nessa noite porque vocês são escolhidos. E através da vida de vocês, Deus vai fazer algo grande. Então, de tudo que eu falei, de tudo que você pode aprender aqui nessa noite, eu quero que você guarde isso no seu coração.
eu sou escolhido e através da minha vida Deus vai fazer algo grande. E Ele faz. Eu lembro uma vez que eu fui no culto lá no Pastor Mota. Eu amo as historinhas. Quem gosta das histórias? Eu gosto. Eu fui lá no Pastor Mota. Aí, culto jovem e tal, tarana, cheguei lá. Tô lá. Aí eles fizeram uma dinâmica. Eles falaram assim, gente, não sei se foi um sorteio, não sei o que era. Ou eles estavam dando para algumas pessoas, eu não sei. Mas eles falaram assim, a pessoa que pegar um copo, que tiver uma fita vermelha dentro, é porque Deus tem algo especial com você. Aí tá, né? Ok. Eles começaram a dar. Aí eu peguei o copo, aí tá. Quando eu abri, Jesus, o que tinha dentro do meu copo? Uma fita vermelha. Eu creio que Deus tem algo especial com todos. Mas, naquela noite foi uma resposta para mim, porque eu lembro que eu estava meio desanimadinha. Não sei se foi... Eu acho que foi no período que eu perdi o meu pai. Então estava meio assim, meio... né? Fraquinha, luz. Quase apagando. Não estava desanimado, não devia nada disso não, mas estava assim, sabe? Me rastejando. Ai, meu Deus. E aí, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro de ter sussurrado para Deus uma oração, tipo, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida. Porque naquela época como eu falei, né? Toda a minha adolescência eu dediquei a Deus. Eu orava, jejuava, né? Buscava muito a presença de Deus. Mas não tinha um ministério ágil, eu não fazia nada de muito grande, não, tá? Eu só abri o culto, né? Eu acho que eu só abri o culto e louvava, não fazia mais nada. Só que eu tinha algo tão... Eu tinha uma certeza dentro do meu coração de que, sabe, eu queria ser tanto usada por Deus. Eu falei, Deus, isso aqui é a minha vida. Tem gente que foge do chamado, né? Eu ficava, Senhor, o Senhor tem um chamado para mim? Eu ficava meio assim. Aí eu orava. E eu senti que eu tinha me enchido. Só que não tinha para onde transbordar. Porque, né, eu só louvava e tal. E era maravilhoso. Mas quando eu cheguei na igreja, teve essa dinâmica. Aquele que pegar o copo com a fitinha vermelha, saiba que Deus tem algo especial com você. E aquilo foi uma resposta de Deus para mim. Aí, eu peguei o copo com a fita, tá? E aí, eu lembro, né? O pastor vai fazer uma oração por você. Aí o pastor fez uma oração por mim. E eu peguei essa fita vermelha e eu fiz uma pulseira. Qualquer dia eu uso ela para vocês verem. E eu fiz uma pulseira com a fita vermelha. E aquilo ali foi uma resposta para mim. Uau! Ele me escolheu para alguma coisa. Graças a Deus. Porque eu só estava me enchendo. Vi a hora de transbordar. A partir... Tenho quase certeza, eu vou ver lá no calendário, mas eu tenho quase certeza que foi a partir daquele ano ali que Deus começou a me usar assim, de formas diferentes. Aí eu comecei a pregar um pouco ali, pregar um pouco aqui e tal. Veio o Ministério Águia, né? Graças a Deus. E eis-me aqui. Estou aqui para a glória de Deus. Então, assim, meio que aconteceu comigo parecido com Davi, né? Eu busquei conhecer a Deus, venci os meus gigantes em segredo. O Senhor me ungiu para a glória dele e hoje está me usando aqui nessa noite e tem me usado ao longo desses anos. Eu sempre gostei muito de louvar. Mas eu confesso, embora quando surgiu as primeiras vezes para me pregar, eu fiquei meio assim, né? Porque eu sou muito tímida. Na verdade, eu tô melhorando. Eu tô perdendo um pouco mais de timidez. Mas eu era muito tímida e tal. E aí eu comecei a ter esse gostinho
de pregar. Percebeu, né? Olha a hora e eu falando. Eu comecei a pegar esse gostinho por pregar e anunciar o Evangelho e tal. E falar de Jesus é muito bom e eu amo a Bíblia, né? Então, Deus ele começou a me usar ali e eis-me aqui. Por isso, jovens, não duvide quando eu falo para vocês que Deus tem algo grande para fazer através da vida de vocês que estão aqui nessa noite. Guarda essa palavra, marca essa data, porque um dia vocês vão falar, nossa, não é que aquela baixinha estava certa? O Senhor me escolheu para algo grande. E quando eu falo algo grande, eu não estou falando assim de riqueza, fama, sucesso, dinheiro, nada disso. O nome do Senhor foi exaltado quando Davi venceu Golias, certo? Davi venceu, mas a glória e a vitória foi de Deus. Então, Deus vai te usar para a glória dele. Nações, gerações, jovens, grupos vão conhecer Deus através da tua vida. Pessoas vão ser salvas. Através do Evangelho que vai sair da sua boca. Pessoas vão entregar a vida para Cristo. Vão descer as águas. Pessoas vão se apaixonar por Jesus através do Evangelho que sai da sua boca. Deus vai te usar. Se é cantando, tocando, pregando, não sei. Mas Deus tem algo grande. Grande. Mas muito grande para fazer através da sua vida, jovem. Guarda essa palavra. Não se esqueça. Então, para finalizar. Quando Davi foi ungido, era só um jovem ruivo e de gentil aparência. Mas Deus sabia o que ele seria em suas mãos. Mas Deus sabia o que ele seria em suas mãos. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, só um pré-adolescente? Só um adolescente? Eu fazer grandes coisas no reino? Será? Com certeza. Porque é Deus quem vai te usar. É Deus quem vai fazer uma obra grande através de você. E qual é o seu papel, jovem? Conhecer Deus. Como Davi. Quem foi que matou Golias através de Davi? Deus. Deus usou Davi. Davi não sabia lutar, não sabia nada. Certo? E qual era o papel? O que o Davi tinha feito até ali? Só buscou conhecer Deus. Intimidade com Deus. Hoje eu estou pregando aqui para vocês. Creio que é algo grande no reino de Deus. E qual foi a minha parte? Conhecer Deus. E não foi hoje, não foi ontem. Foi uma adolescência inteira. Vencendo os meus gigantes, orando, buscando a Cristo em um culto. E hoje Ele pode me usar para a glória dEle. E Ele vai te usar. Amém? Então, é isso. Deus não vê como o homem. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Ele sabe que você tem um coração puro, obediente, sincero. E é isso. É só isso que Ele precisa. E Ele vai te usar para a glória dEle, para algo grande. Jovens, vidas serão alcançadas através da sua vida. Na sua escola, sei lá, no seu trabalho, faculdade, no futuro, eu não sei. Olha, eu sinceramente não sei. Porque eu também não imaginava de estar aqui numa igreja hoje em dia, num lugar totalmente, sei lá, desconhecido, pregando o Evangelho para vocês, para jovens, eu não sabia. Mas Ele me trouxe aqui, e o Deus que me trouxe aqui vai te levar a um lugar.
e vai te usar para algo grande. É só isso. Amém? E uma última coisa que eu quero falar, a mensagem finalizou, tá? Mas é algo que eu já pude perceber como estratégia do inimigo. Eu gosto muito de estudar as estratégias do inimigo. Por quê? A minha mãe um dia despregou algo muito verdadeiro. Ela falou, gente, enquanto a gente estiver aqui na Terra, o diabo, enquanto a gente estiver aqui na Terra, o inimigo vai ficar perseguindo a nós, né? A nós. Vai ficar perseguindo a gente. Ficou melhor. O inimigo, ele vai tentar nos tirar de Deus, vai tentar desviar a nossa alma de Deus. É o trabalho do diabo, é só o que ele sabe fazer. Então, se a gente tem um inimigo que está lutando contra a gente, se a gente conhecer as estratégias dele, né, tem mais vantagem da gente vencer. Então, eu gosto muito de... Eu não sou fissurada no diabo não, tá, gente? Mas eu gosto muito de observar as estratégias que ele tenta fazer. Então, eu pude perceber, por exemplo, na vida dos jovens, uma estratégia que tem funcionado, infelizmente, porque nem todos os jovens percebem isso. Aqui, a sua mente, jovem, é o que está conectado a você o tempo todo. Então, por mais que o inimigo ele vai tentar usar outros jovens para te oferecer uma bebida, cigarro, etc. Ok. Por mais que ele vá realmente tentar usar outros jovens, não existe nada mais poderoso que o inimigo possa tentar usar para te afastar de Deus, que a sua mente. A sua mente, muitos jovens brincam com o pecado. Como? Vamos lá. Vamos botar aí um exemplo? Pornografia. É onde o jovem acha que pensar pornografia, pensar em qualquer coisa obscena e tal, não deve ser um pecado tão grande. Até porque você só está pensando. Engano seu. Vamos lá. Vícios, bebida, cigarro. Não preciso falar, já aconteceu comigo. Não precisa, tá? Mas talvez com a maioria dos jovens já tenha acontecido. Você já se pegou imaginando? Você já se imaginou fumando? Você já se imaginou bebendo? Você já se imaginou nas baladas da vida? Mas eu nunca fui, nunca botei uma gota de bebida. Mas você se imagina bebendo? Para. Isso é estratégia do diabo. Começa aqui, jovem. Pro primeiro gole, é um pulo. Isso é uma estratégia do inimigo. Antes do diabo te levar para o mundo, ele vai te transportar na tua mente. Não aceita pensamentos desse tipo. Antes de você ir lá e fazer uma tatuagem, você vai se imaginar tatuado. Pô, imagina um dragão aqui. Não, corta esse pensamento. Isso é estratégia do diabo. Quando o diabo ofereceu os reinos da terra para Jesus, ele mostrou uma escritura assinada, olha, é tudo teu, se você se prostrar. Não. Ele transportou Jesus, ele mostrou todos os reinos e falou, tudo é meu, eu te dou. Então, percebe, jovem, antes de você cometer um pecado, você pensa nele. Tudo começa na sua mente. Então, se você se imagina um jovem algum dia desviado, se você se imagina um jovem algum dia bebendo, fumando na balada, com as minas, ou com os minos, sei lá, não aceita. Isso é estratégia do diabo. Só que ninguém dá bola. Por quê? Na mente, a gente vai, faz o que quer e volta. E tá tudo, aparentemente, intacto.
inimigo ele está corroendo o seu coração. Ele está te convencendo naquele pecado. Então, se você pensa muito, se você se imagina muito bebendo com os amigos e tal, o inimigo vai deixar solto, vai deixar você curtir na sua mente, até porque ninguém está vendo. É uma sensação ali na sua mente, você está bebendo, com seus amigos, fazendo umas coisas muito doidas. Mas aí quando você abre os olhos, você está intacto. Tudo tranquilo, não está sofrendo as consequências daquela vida louca na sua mente. Mas isso é o inimigo estabelecendo fortalezas na sua mente. Quando o inimigo vê que você está bem envolvido, bem disposto a ceder, ele vai te mandar uma pessoa te oferecendo uma bebida. Ah, não, mas claro que eu não vou aceitar. Não, se você aceitou na sua mente, para você aceitar na sua mão e botar na sua boca, vai por mim. É um peteco. Então, jovens, se imagina pregando. Se imagina adorando a Deus em espírito e verdade. Urinamasu, uricanta, urinamassu. Não brinca com o pecado na tua mente, porque o diabo não brinca. Não brinca com o pecado na sua mente. Não brinca. Sabe, pensa nas coisas do alto. É o que a palavra nos orienta. Pensa nas coisas que são do alto. Se imagina pregando. Sabe, se imagina no altar, pregando o evangelho. Sei lá, fazendo missões, distribuindo quentinha para as crianças. Não sei, se imagina até pregando na África, se você quiser. Se imagina louvando, adorando a Deus, tocando um instrumento. Se imagina ganhando almas. Porque Joyce Meyer falou, o homem vai aonde a sua mente vai. Se imagina sendo um homem ou uma mulher de Deus, cheio da presença de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um dia eu me imaginei pregando. Eles vêm aqui. Um dia eu me imaginei pregando. E eu congregava lá com esta moto. Não tinha a menor ideia de que um dia a gente teria esse ministério, nada disso. E eu me imaginei pregando, me imaginei louvando, eles vêm aqui. Então, assim como Deus pode usar a sua mente, o inimigo também tenta usar. E o diabo ele vai começar assim. Muitos jovens, infelizmente a gente tem visto, muitos jovens até cristãos, gente, que não é rodeado de mais amizades, não sai para lugar nenhum. Não vai para balada, não sai, não faz nada. Não tem um monte de amigos. Um jovem solitário, um jovem quietinho. Mas muitas das vezes ele está no quarto dele, dando lugar para o diabo. Ele está dentro do quarto dele, mas a mente dele está no mundo. A mente dele está desviada dos caminhos do Senhor. Estratégia do diabo. No momento certo, ele vem para tentar te arrancar da presença de Deus. Então, não aceita. Está lá no teu quarto. Ah, gente, pensa no giló. Mas não dê lugar à sua mente ao pecado. Não faça isso. Não se imagine com vários homens, com várias mulheres. Não. Não pense em pornografia. Não dê lugar ao diabo. Pense nas coisas que são do alto. Pense em Jesus. Porque o inimigo tem desviado muitos só no pensamento. Não aceita isso. É a estratégia do inimigo. Tem um livro, Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Olha, eu já li muitos livros, mas eu recomendo esse para todo mundo. Para jovens também. Tem até ele na versão de jovens, mas eu nunca li, então eu li o comum. Eu acho que todo cristão deveria ter uma Bíblia e um livro, Campo de Batalha da Mente. Seria muito bom
se, por exemplo, cada família tivesse esse livro e lesse junto. É sério. É um livro muito bom. E você vai entender, através desse livro, já vou deixar um spoiler aqui, muito dos seus pensamentos não são nem seus. Que isso? É o meu jeito de pensar. Não. Quando você lê esse livro, você entende que é uma estratégia do inimigo. Lá fala justamente sobre isso. Uma mente imaginativa. Isso é estratégia do inimigo, ok? A gente pode ser criativo, a gente pode ter imaginações. Ok, se quiser imaginar você voando, sei lá, né? A mente é sua. Mas uma mente extremamente imaginativa, uma mente que só está imaginando, você pensa que isso é algo seu, da sua personalidade? Não, isso é estratégia do inimigo. Porque enquanto você está com a sua mente ocupada imaginando, você não medita na palavra de Deus, você não pensa em louvor, você não ora na sua mente. Você está com a sua mente sempre ocupada imaginando escargot, sei lá, entende? Então, a nossa mente é o campo de batalha. O inimigo vai tentar manter a sua mente suficientemente ocupada com qualquer bobeira. Ou é pecado ou nada com nada. Só para você não pensar na palavra de Deus. Só para você não pensar em louvores. Já percebeu o quão, vamos dizer, difícil hoje em dia é a gente pensar nas coisas santas, a gente pensar nas coisas que são de Deus? Orar? Gente, orar não é só de joelho, orar não é só, sei lá. É bom a gente ter esse tempo maior de oração. Mas você está lavando uma louça, você pode estar orando. Você está varrendo o chão, você pode estar orando. Você pode estar copiando o dever do quadro. Não vai fazer isso enquanto o professor explica, né? Depois vai reclamar com Deus. Mas enquanto você copia o dever do quadro, você pode estar orando. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me ajuda a ser luz aqui na minha escola. E vai lá, e vai copiando e orando. Só que na hora que o professor for explicar a matéria, preste atenção, tá? Para depois você ficar, como é que resolve essa continha? Então, o meu conselho extra para vocês jovens é esse. Pensa no que você está pensando. Você já parou para pensar no que você pensa na maior parte do tempo? É sobre o que você pensa? Aí você vai ver quem é que está governando a sua mente. Se são pensamentos positivos, se são pensamentos santos, então é Deus que está aí. Aleluia, no controle. Mas se você pensa muito pensamentos negativos, pensamentos impuros, se imagina no mundão, se imagina mesmo lá no pecado, tem alguém tentando dominar a sua mente. E por fim vai querer levar o seu corpo para o lamaçal do pecado. Não aceite. Vença as suas guerras. Vença as suas guerras ocultas. Vença. Porque Deus vê em você um guerreiro e uma guerreira de Deus. E Deus vai fazer o quê? Grandes coisas através da sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Pense em Jesus. Pense em Jesus. Isso, às vezes, a gente pode... eu peço tanto a Deus para ser selado com o Espírito Santo. Por que eu ainda não fui? O que você pensa na maior parte do tempo? Sabe? Não basta só falar, Senhor, me sela. Amém. Vou lavar minha louça. Não, você tem que manter a sua mente em Jesus. Senhor, me sela com o teu Espírito Santo. E aí começa a cantar um louvor. Pensa na palavra, um versículo que você gosta. É isso. Isso traz a presença de Deus para você. Isso te enche de Deus. E aí ser selado é o próximo passo. Amém? Já dei até uma diquinha aí para quem quer receber o Espírito Santo. Esse é o caminho. Eu lembro que
quando eu fui selada com o Espírito Santo, embora eu estava ali no processo de libertação, eu ouvia mais louvores. Eu lembro que eu fiz tipo um propósito de ficar tantos dias sem redes sociais, porque era uma coisa que consumia muito a minha mente. Eu vivia ali, conversando. Então eu comecei a fazer propósitos de ficar tanto tempo sem conversar ali e tal, e nisso eu me preenchia com as coisas de Deus. E aí jejuando e tal, aí foi o período que Deus me selou com o Espírito Santo. Gente, a palavra de Deus diz: aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Ou seja, quanto mais você se aproximar de Deus, mais perto você vai estar dele. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais perto você vai estar dele. Porque Deus não está fugindo de você. Deus não está se escondendo de você. Pelo contrário, Ele anseia por se revelar a você. Então, não pensa, mas eu peco, eu sou errado nisso, eu tenho que mudar naquilo. Você quer Deus? Busca e você vai encontrar. Ele não está e não vai se esconder de você. Ele quer se revelar a você. Amém? Então, não há nada, gente, é sério, não há nada entre nós e Deus. Não há nada entre nós e Deus. Jesus se fez a ponte, o mediador, aquele que nos liga ao Senhor. Então, você quer ser de Deus? O caminho está livre. Você quer ser cheio de Deus? O caminho está livre. Você quer ser usado por Deus? O caminho está livre. Jesus é o caminho. E não há nada que te impeça de estar mais perto de Deus. Uma vez eu falei aqui com um jovem, não sei se estavam todos, mas foi com os jovens que eu falei, eu acho, que não é difícil ser cristão. Não é difícil ser cristão, não. Por quê? A gente não sente dor. Eu, pelo menos, não sinto dor buscando ao Senhor. Não é assim, uma dor, um sofrimento, buscar a Deus. Não é. Então não é difícil. Mas exige um esforço. Por quê? Quando a gente terminar esse culto, a gente pode chegar em casa e, ok, fui pro culto também. Vou assistir um filme. Podemos. Ou eu posso me esforçar. Posso dizer que fui no culto também. Mas eu quero Deus, eu vou tirar um tempo para orar. Mesmo que eu assista um filme depois, mas eu vou tirar aqui meia hora para fazer uma oração, eu e Deus. Para falar, Deus, eu ouvi a tua palavra, eu quero te conhecer. Então sim. Então exige um esforço. Um esforço. Mas não é difícil. Então, que nós possamos escolher Deus a partir de hoje. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Perdão, eu me empolguei. Vamos orar, gente. Estou tão animada para o que Deus vai fazer através da vida de vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vemos diante de Ti, em nome do Seu amado Filho Jesus. Oh Pai, o Senhor disse, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que confia no Senhor. Tu és tão bom, Jesus, Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso. Quem diria? Quem diria que o Senhor me usaria nesta noite? Quem diria que eu estaria aqui nessa noite? O Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto eu me esforcei para estar aqui, Pai. Aleluia. Quem diria que o Senhor nos enviaria uma palavra tão maravilhosa.
tão felizes, porque eu creio que eu estou diante de uma geração de jovens, que serão grandemente usados por ti, Deus. Como o inferno treme nessa noite, os alicerces do inferno tremem, porque ele também consegue ver, aleluia, que aqui neste lugar tem escolhidos e escolhidas do Senhor, que vão ser grandemente usados por ti, Deus, aleluia, que serão firmes, que serão cheios do teu Espírito Santo, aleluia, porque são jovens sinceros, são jovens fiéis, aleluia, aleluia, porque o Senhor já viu neles homens e mulheres dispostos a viver a tua vontade e o teu querer, aleluia, Senhor, e o mundo espiritual reconhece, aleluia, os grandes instrumentos do Senhor que estão aqui nessa noite. Não só jovens, mas todos serão destemidos, receberão o despertar de um chamado, aleluia, serão cheios, 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 cheios da sua glória. Nós te agradecemos, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Ti que a partir de hoje nós venhamos transbordar. Eis aqui os Teus filhos que escolheram Te conhecer, Deus, no oculto, no anonimato, e têm cultivado uma vida contigo, Pai. Que o Senhor venha fazê-los transbordar rios, e que vidas venham ser alcançadas, transformadas, curadas, restauradas, para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai, porque o Senhor em breve vem, mas até que o Senhor venha, nós queremos abalar os alicerces dessa terra, porque nós servimos a um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso. Nós queremos ver avivamento, nós queremos ver o Teu poder em movimento entre nós, Jesus, porque nós sabemos o Deus que nós temos crido. Mas porque essa geração é muito fria? Porque o coração das pessoas está muito duro. Quem é isso diante do nosso Deus? Aleluia! Tu és o fogo consumidor. Tu és aquele que aquece os corações. Aleluia! Tu és aquele que quebranta os corações, que atrai as nações com cordas de amor. Aleluia! Tudo que o Senhor precisa é de pessoas dispostas a cumprir o ídolo do Senhor. Pessoas dispostas a abrir a boca e a anunciar o Teu Evangelho de paz. E nós dizemos: eis-me aqui, usa-me, em nome de Jesus. Aleluia! E que ninguém e que nada possa resistir às palavras que o Senhor nos usar para falar em nome de Jesus. Nós Te amamos, Senhor, nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Receba honra e glória, louvor e adoração. Aleluia! Nós sabemos que o céu está em grande festa nessa noite, porque nós conhecemos a Tua verdade. Nós nunca mais vamos dar lugar ao diabo na nossa mente. Só porque é na nossa mente vou brincar com o pecado? Não. Vou lutar as minhas guerras. E não há mais lugar para o inimigo em nossas vidas. Somos livres, somos guerreiros do Senhor. Aleluia! E vamos vencer as nossas guerras e glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa noite, pela Tua palavra enviada, que o Teu Espírito Santo possa continuar a falar aos nossos corações. E obrigada, Senhor, são 5 anos
do Ministério Águia. 5, de uma eternidade em vitória em Cristo Jesus. Obrigada pela vida desse jovem. Eu os amo, Senhor. Guarda, livra, protege em nome de Jesus e faça deles que eles venham voar mais alto, que eles venham, aleluia, alcançar os sonhos, que o Senhor possa glorificar o teu santo nome. Cada um desses jovens, Pai, que o Senhor venha realizar os sonhos, guardar a tua presença, livrar de todo mal e usar para a glória do seu santo nome. Aqui também a nossa família, as nossas mães, que o teu Espírito Santo possa, Deus, continuar fortalecendo, porque elas são a rocha. Aleluia, elas são o nosso exemplo de fé, de força, de coragem, de ousadia. O que seria de nós sem a oração dessas mulheres, Senhor? Obrigado pela vida delas. Fortalece, aleluia, glorifica o teu santo nome. Pai, honra a fé dessas mulheres e que os filhos delas sejam flechas. Flechas nas mãos do Senhor. Aleluia! Que essas mulheres de gentil aparência, que ninguém dava nada, mas o Senhor fez delas mulheres guerreiras, cheias do teu Espírito Santo, que têm discipulado e ensinado seus filhos, que continuarão esta obra maravilhosa. Honra a fé. Abençoa a casa, a família, todos aqueles que não puderem estar neste lugar, que a tua graça divina, a tua bondade, a tua misericórdia estejam sobre eles, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Vamos lá, porque tem muitas vezes que não vemos. Acendam as luzes. Bom, temos ali um lanche, tá? Queria muito pedir com carinho que vocês tirassem ali umas fotos com a gente, tá bom? É verdade, a gente tem uma peça. Então, vocês querem... Calma aí, gente. Então, a gente vai servir ele rapidinho. Queria ver quem pudesse ajudar. Servir ele um refrigerante, um salgadinho, que aí vocês assistem a peça comendo. A peça é muito rápida, você entende? Oi? Não, Ministério Águia ainda não, porque senão você já gente. Só um minuto, segura aí, Águia. Segura aí. Vamos? Vai gravar separado ou não? Vai gravar separado? Eu faço a peça, eu esqueço que eu faço a peça. Sempre vou lá. Participar da peça? Vai lá.
Uhum.